A história do Ocidente não começou nos tribunais de Roma ou nas academias de Atenas. Ela começou na mente de um poeta e na jornada de um homem tentando voltar para casa. A Odisseia, epopeia grega de Homero, escrita no século 8 a.C., é o pilar de sustentação da literatura ocidental. Mais do que um relato de aventuras, a obra estabeleceu a fundação de conceitos vitais para a nossa civilização, como a busca pela identidade, a sacralidade do lar e o triunfo da inteligência sobre a força bruta. Junto com a Ilíada, a obra forma a base da tradição épica grega e narra os eventos que se seguem à Guerra de Troia, focando especificamente na longa e tumultuada jornada de retorno do herói Odisseu, conhecido em latim como Ulisses, ao seu reino em Ítaca. O historiador Verna Iga, em sua clássica obra Paideia, A Formação do Homem Grego, aponta que os poemas homéricos funcionaram como o primeiro manual educativo do mundo grego, moldando o caráter e a moral que ergueram a cultura europeia. A história começa 10 anos após o fim da Guerra de Troia. Enquanto os outros heróis gregos já retornaram para casa, Odisseu continua perdido tentando voltar para Ítaca, onde o aguardam sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. O motivo desse atraso é a ira do deus Poseidon, que pune Odisseu por ter cegado seu filho, o cíclope Polifemo. O poema não segue uma ordem cronológica linear. Ele começa no meio da ação, com Telêmaco, já um jovem adulto, tentando lidar com os chamados pretendentes, nobres que invadiram o palácio de Ítaca para cortejar Penélope, consumindo os recursos da família na esperança de que Odisseu esteja morto e que um deles possa assumir o trono. Somente depois, através de narrativas contadas pelo próprio Odisseu, conhecemos suas aventuras. O encontro com o ciclope Polifemo, a feiticeira Circe, que transforma seus homens em porcos, o canto irresistível e imortal das sereias, a passagem entre o monstro Sila e o redemoinho Caríbides, e a sua permanência forçada na ilha da ninfa Calipso, que o mantém como amante por 7 anos. Nessas aventuras estão as lições e as metáforas que transformaram a obra em pedra fundamental da cultura ocidental. O grande ponto de virada na história ocorre quando o herói e seus homens são aprisionados pelo ciclope Polifemo, filho de Poseidon. Usando a astúcia, Odisseu embriaga o gigante e o cega. No entanto, ao escapar, o orgulho o faz revelar seu verdadeiro nome. Esse erro desencadeia a maldição divina que o condenará a 10 anos de naufrágios. Odisseu enfrenta a fúria dos deus dos mares, Poseidon, pai do ciclope Polifemo. O mar é o cenário onde a resiliência humana é testada contra os caprichos divinos. Por exemplo, desafiando o irresistível e imortal canto das sereias. Quando o herói se amarra ao mastro do navio e tapa os ouvidos de seus marinheiros com cera, demonstrando que a razão e o autocontrole são as únicas armas capazes de vencer os instintos e as forças da natureza. Mas o teste de um herói não reside apenas na sobrevivência física, mas na preservação de sua própria humanidade. Quando fica preso na ilha da ninfa Calipso, que oferece a Odisseu a imortalidade e a juventude eterna em troca de seu amor, o herói chora na praia, recusando a divindade em nome de sua mortalidade e de sua pátria. Como detalhe o especialista em mitos Joseph Campbell, na importante obra O Herói de Mil Faces, a recusa da imortalidade artificial, e reafirma o compromisso do homem ocidental com a realidade e seus deveres. Ao retornar ao mar, sob a proteção estratégica da deusa da sabedoria Atenas, Odisseu precisa navegar pelo estreito vigiado por 2 monstros terríveis: Sila, a criatura de 6 cabeças que devora marinheiros, e Caríbides, o turbilhão que engole navios inteiros. A sobrevivência por esse corredor de morte simboliza a eterna escolha humana entre 2 males inevitáveis, onde a liderança exige sacrifício. É uma metáfora mitológica que significa estar preso entre 2 perigos extremos, onde tentar escapar de um leva inevitavelmente ao encontro do outro.
O ápice da narrativa se desenvolve quando o mito encontra a realidade política e moral. Após 20 anos de ausência, Odisseu retorna disfarçado de mendigo a Ítaca, reconhecido apenas por seu velho cão Argos, sua ama de leite Euricleia e seu filho Telêmaco. Mas ele precisa testar a fidelidade de seu povo antes de agir. Sua esposa Penélope resistiu anos, contornando os pretendentes através de uma estratégia astuta. Anunciou que se casaria assim que terminasse de tecer um sudário para Laertes, o pai de Ulisses. Diante de todos no palácio, ela passava o dia tecendo no tear. Mas em segredo, durante a noite, ela desfazia todo o trabalho que havia feito, de tal forma que nunca concluiu o trabalho. A astúcia e a paciência de Penélope permitiram que ela mantivesse sua lealdade e sua autonomia, ao mesmo tempo que conseguia manter o controle sobre o reino, até que o marido finalmente retornasse. Penélope, então, sob pressão dos pretendentes, propõe um desafio final. Se casará com aquele que conseguir vergar o antigo arco de Odisseu e disparar uma flecha através de 12 machados. Nenhum dos invasores consegue cumprir com o desafio. Odisseu, ainda em trajes de mendigo, toma o arco, realiza a façanha com perfeição e, ao lado de seu filho, inicia a sangrenta purificação de seu palácio, executando aqueles que violaram as leis da hospitalidade e da ordem. Ele planeja e executa sua vingança contra os pretendentes, revelando sua identidade num banho de sangue no salão do palácio. E, finalmente, se reencontra com Penélope. Odisseu ou Ulisses é o grande protagonista. Rei de Ítaca, conhecido por sua astúcia, inteligência e capacidade de dissimulação. Qualidades tão valorizadas quanto a força física nos heróis épicos gregos. Seu epíteto constante é o de 1000 ardis. Penélope representa a fidelidade e a inteligência feminina. Durante os 20 anos de ausência do marido, ela usa de diversas artimanhas, como o famoso truque de tecer e desfazer um sudário, para adiar a escolha de um pretendente e para manter sua posição e fidelidade. Telêmaco é o filho do casal, que passa de jovem inseguro a homem capaz de agir numa espécie de amadurecimento paralelo à história do pai. Entre as figuras divinas, destaca-se Atena, deusa protetora de Odisseu, que constantemente intervém para ajudá-lo e também para orientar Telêmaco. Já Poseidon atua como antagonista, o vilão da história, perseguindo o herói por vingança. Figuras como Circe, Calipso, Ciclope Polifemo e as sereias representam os obstáculos sobrenaturais que testam a resistência e a inteligência do herói ao longo da viagem, servindo como metáfora sobre a resistência humana frente às intempéries da vida. A Odisseia mudou profundamente a literatura, a filosofia e o imaginário ocidental de maneiras que persistem até hoje. O próprio termo Odisseia tornou-se sinônimo na linguagem comum de qualquer jornada longa, difícil e repleta de provocações. A obra estabeleceu arquétipos narrativos fundamentais: a jornada do herói, o retorno ao lar, a fidelidade posta à prova, a astúcia como virtude, que reaparecem constantemente em obras posteriores, de Virgílio, que se inspirou diretamente em Homero para escrever a Eneida, a James Joyce, cujo romance Ulisses reconta os eventos da Odisseia. Além do valor literário, a obra é uma fonte histórica valiosa sobre os valores, costumes e visão de mundo da Grécia arcaica. A importância da hospitalidade, o papel da honra e da reputação, a relação entre mortais e divindades e a estrutura social da época. Ela também influenciou profundamente conceitos ocidentais sobre heroísmo, diferenciando-se da Ilíada ao valorizar não a força bruta do guerreiro, mas a inteligência, a paciência e a resiliência como qualidades heróicas. A Odisseia termina não com a guerra, mas com o estabelecimento da paz selada pelos deuses. O encerramento da jornada de Odisseu consolidou na consciência do Ocidente a ideia de que o indivíduo, munido de prudência, justiça e coragem,
é capaz de navegar pelo caos do destino e restaurar a ordem. O poema homérico legou à nossa cultura o próprio conceito de Odisseia como sinônimo da existência humana. Uma travessia difícil, repleta de monstros reais e imaginários, onde o verdadeiro prêmio não é o ouro, mas o retorno ao lar, a verdade e a própria identidade. A Brasil Paralelo produziu em parceria com o Rasta um programa especial com tudo o que você precisa saber sobre a Odisseia antes de assistir ao filme. Não perca essa divertida e complexa explicação do Rasta sobre a obra clássica de Homero. Uma aula de mitologia grega com o estilo peculiar do apresentador que você já conhece. O link está na descrição deste vídeo. E se você quer se aprofundar em temas diversos do Brasil e do mundo, a BP é o seu lugar. Clique no link na descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e aproveite tudo o que nosso streaming tem a oferecer. Ao assinar, você garante acesso a mais de 100 produções originais, cursos com os melhores professores do país e um catálogo de filmes selecionados que respeitam a sua inteligência. Como você sabe, nós não recebemos um centavo de dinheiro público e nossa independência editorial só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo, uma condição exclusiva para quem está assistindo a este vídeo. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.